Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente tem uma presença especial do professor Ed. Ele se disponibilizou a dar uma palestra para a gente e nos contar sobre o psicodrama com cavalos. Vamos entender um pouco mais, então, sobre essa ciência e o trabalho do professor Ed. Muito obrigada pela sua presença, professor. A gente fica muito feliz, viu? A palavra é sua. Muito bom, professor. Eu que agradeço o convite, tanto para apresentar, divulgar a proposta, como também para fazer parte do grupo de estudos. Quando a Mariana me comentou, eu fiquei encantado. Foi das dificuldades no meu caminhar, encontrar pessoas dispostas e entregues para o estudo, pesquisar e expandir esse conhecimento, né? Então, estou muito contente de participar. Obrigado mesmo pela permissão, né? Eu vou fazer uma apresentação, coloco desde já, fiquem à vontade em questionar. Eu vou falar um pouco sobre a minha história dentro das intervenções com os cavalos e como surgiu o psicodrama, tá? Uma das coisas que eu brinco, mas é sério, eu falo que eu não escolhi, eu não escolhi estar nesse lugar, né, mas fui escolhido. As coisas foram acontecendo e eu senti que muito forte que eu tinha uma missão dentro dessa proposta, né? A tela está compartilhada, todos estão vendo, Se o professor tá? puder colocar em modo de apresentação, acho que vai talvez ficar melhor. Para mim está no modo de apresentação, para vocês não tá? Para nós, não. Para nós, está como se fosse a tela sem modo de apresentação. Quer tentar compartilhar de novo? Vou fazer de novo para ver se apareceu como apresentação ou continua ainda, está como apresentação agora? Então, Para não, mim tá com apresentação. tá? Para mim, tá Tá. como se não tivesse colocado em modo de apresentação. Bom, então vamos seguir, sem problemas. Vamos fazer de novo, né? Na verdade, sim, o tá certo, não tá mesmo. É só clicar ali na opção mesmo. A sua tela tá aparecendo para nós, mas é só a apresentação Agora mesmo, que não sim, tá em modo de apresentação. Ah, agora foi. joia. Apareceu? A proposta é apresentar para vocês o. Bom, eu queria deixar aberto caso vocês queiram perguntar algo, apesar de ser uma proposta, ser uma palestra, mas eu me coloco à disposição para troca, né? Ah, o psicodrama com cavalos, a ciência, inovação e cura psicossocial, né? Essa é uma imagem aqui da estância. Pronto, agora sim. Eu vou apresentar um pouco para vocês, né, como que o psicodrama com cavalos pode nos ajudar a nos reconectar e curar traumas, né? Um pouquinho da história, como surgiu, onde eu já consegui avançar, onde eu é, hoje na nossa palestra aqui tem algumas alunas que estão participando da formação. Fico bastante feliz de vê-las. Isso também nos ajuda aí a passar para vocês um pouco do que é da história, né? Um pouco de mim, a minha formação de base, eu sou contador, tive escritório de contabilidade, uma empresa de software house também.
sou consultor, assessor estratégicos, né? Estratégico nas organizações. Sou credenciado no Empretec, sou facilitador do Empretec, né? Na verdade, eu sou hoje o Empretec, os direitos autorais é o Sebrae que tem, é um projeto desenvolvido pela ONU. E hoje eu aplico o Empretec desde 1999, é uma proposta comportamental. é, e também hoje sou facilitador do Empretec Rural, que é desde 2022. O Empretec, na proposta da formação, da minha formação como terapeuta, ela foi muito importante porque quando eu fui convidado, eu senti uma necessidade muito grande de conhecer um pouco o lado humano, né? Que a formação em ciências contábeis e para mim eu me voltava mais na questão dos números, né? E foi a partir daí, quando eu fui convidado para ser facilitador, na época era a ONU que fazia a gestão, a PNUD. Eu busquei o psicodrama. Foi quando eu fui me formar em psicodrama, né? Sou federado à FEBRAP, eu tenho uma escola federada à FEBRAP, que é a Federação Brasileira de Psicodrama. Eu tenho na minha escola eu tenho duas formações, o psicodrama e concomitante psicodrama com cavalos. Terapeuta holístico e mestre em desenvolvimento regional, intervenções terapêuticas com cavalos, né, uma ferramenta para a promoção da saúde dos estudantes de medicina. Eu, Professor, um não, pouquinho. desculpa atrapalhar, não está passando os slides para nós, está na tela como se não tivesse compartilhado. O senhor deve estar Mesmo? compartilhando. É, Tô. isso, então aí, agora Aqui sim. Ah, aparece? mudou o slide. Sim, agora sim. Tá. Joia. Estava no primeiro slide que Estava no vocês. primeiro, estava no primeiro. Ah, tá. Obrigado por me avisar, professora. Obrigada. Então, aqui é o slide do que eu trouxe para vocês, né, nesse momento. Aqui um pouquinho, né, da minha história com a natureza, com os animais, uma experiência com vivência em meio à natureza, desde o meu processo de assessoria, consultoria, eu trabalhava muito com os diretores e sempre tirava eles do meio organizacional, corporativo, e levava eles para meio da natureza para se conectarem, tomarem decisões, né? Então, eu tenho, desde 2003 que eu faço vivências em meio à natureza. Deixa eu só tirar aqui que tá. Como que a vivência psicodramática com cavalos, como que ela surgiu, né? Eu de trilheiro da Serra da Canastra, acabei me tornando fazendeiro, então eu tinha uma experiência com manejo de gado, e estava na formação do nível um do psicodrama, aqui uma pessoa, uma profissional e pessoa de renome, que é a Marta Figueiredo, e eu tinha que fazer o trabalho de conclusão de curso, né? E lá na Canastra caiu uma geada histórica na época, isso foi em 2003, né? E também eu tinha uma demanda de um cliente com dificuldade de trabalho na equipe. Eu juntei as quatro situações, né, e criei, na época, uma dificuldade de desenvolver o trabalho de conclusão. Eu informei a minha professora na época, a Marta Figueiredo, falei, olha, meu interesse no psicodrama é autoconhecimento. E eu lembro que ela olhou para mim e falou assim: Não, isso é fuga, Ed. Qual é a sua facilidade? Eu falei: Minha facilidade é desenvolver uma vivência, um trabalho. Ela falou: Então desenvolve uma vivência que eu valido a vivência como trabalho. Então foi aí que, diante dessa realidade toda, que eu criei a Comitiva Canastra. Foi a primeira vivência ah, que envolvia os cavalos, né, com a metodologia do psicodrama. Eu já havia feito uma comitiva um viés mais comportamental. E aí, a partir nessa situação da formação, eu criei dentro da estrutura do psicodrama, que são fases, etapas, né? Que é o aquecimento, ação dramática e depois um compartilhar. Quando nós estamos com profissionais do psicodrama, depois do compartilhar, nós trabalhamos o processamento, né? E aí, quando eu fiz a comitiva, desenvolvi a comitiva, eu apresentei na minha escola. A minha professora, ela levou para o congresso e foi indicada. Eu fui convidado para apresentar no congresso em 2010, né? Isso é um histórico aí de algumas comitivas. E em 2010, quando eu fui apresentar no congresso internacional,
Nacional de Psicodrama Internacional de Ibero-Americano de Terapia em Grupos. O filho do Moreno, Moreno é o criador do psicodrama, entre diversas dezenas de apresentações que tinham, ele escolheu a minha apresentação, que era a Comitiva Canastra, para estar acompanhando. Isso deu uma repercussão internacional e a comitiva tomou uma dimensão, é onde eu falo que eu não escolhi, eu fui escolhido, né? E hoje a comitiva da canastra, eu falo do Caminho de Santiago. Então, nós já fiz em alguns outros lugares, apesar do locus nascente da comitiva canastra ser na Serra da Canastra, mas já fiz ela também, uma no Chile e uma em Santiago. E esse ano, novamente, nós vamos fazer no Caminho de Santiago. Ah, e agora a intervenção terapêutica, né, o psicodrama com cavalos, ele surgiu num compartilhar de uma das comitivas, lá em 2010, quando nessa etapa, quando a gente finaliza a ação dramática, nós entramos no compartilhar. E vários participantes, era uma comitiva grande, nós tínhamos 39 participantes, que a proposta da comitiva era transportar um rebanho de uma propriedade na outra, onde todos os participantes entravam no papel de peão, então eles eram responsáveis pelos animais, pelo gado, pelos cavalos, alimentação, acampamento. E na hora de compartilhar, vários participantes começaram a trazer o processo de conexão com o cavalo, e é onde essa conexão, a partir dessa conexão, onde eles se remeteram, né? As situações do passado, situações de traumas, situações de memórias afetivas positivas. Foi quando eu percebi que existia um outro olhar para com os cavalos. Aí eu fui no processo de aprofundar. Em 2018, onde eu escutava falar, está trabalhando com terapia com cavalos, eu pegava o carro e ia, né? Em 2018, eu organizei o PITEC, que era o Programa de Intervenções Terapêuticas com Cavalos. Eu convidei pessoas que, na época, tinham uma visibilidade e estavam fazendo um trabalho de tanto constelação com cavalos, intervenções sistêmicas, né? E convidei, nós fizemos um programa de 7 imersões, né? Depois, em 2020, eu criei uma formação que chama FISC, Formação de Intervenções Sistêmicas com Cavalos. Também nós tivemos 5 turmas. Mas na proposta da FISC, eu percebi, e nos meus estudos, né, eu fui percebendo que essa FISC era uma formação de 9 dias. As pessoas tinham acesso, vivenciavam, experienciavam, mas não saíam preparadas para estar no papel de terapeutas, né? E aí eu entrei num processo de registros, né? Eu passei um processo de todos os meus atendimentos serem registrados. Eu registrei, cheguei ao número de 500 atendimentos, todos filmados. Foi um processo que a cada vivência que eu tinha, a cada atendimento, a cada hora de atendimento, eu investia 2, 3 horas de estudo. E foi um processo bastante chegou, angustiante, né? Porque às vezes pegava o movimento do cavalo e falava, bom, quando o cavalo coloca a orelha para trás, isso significa raiva. E aí vinha na próxima vivência, o cavalo colocava atrás a orelha para trás e era ansiedade, por exemplo, ou era outra questão, né? E então foi um processo bastante doloroso, protocolar e compreender. Foi nesse momento que eu fui migrando para a estrutura metodológica do psicodrama, né? Em 2018, com a publicação dessa imagem, né, 2020, desculpa, nós estávamos 2019 para 2020, né? Na minha rede social, eu fui invadido por alguns haters e foram questionados. Eu fui questionado como estelionatário, pseudociência. Foi um processo bastante. Foi quando eu decidi me distanciar de toda essa proposta, mas as pessoas que estavam ao meu redor foram apoiando. E eu falei, bom, se não tem, realmente eu fui. Encontrei um professor, um pós-doc, né, o Manuel Cesário, uma pessoa extremamente estudiosa. Nós fomos conversar e ele fez algumas pesquisas. Foi, Ed, realmente tem pouco trabalhos, né, científicos, com evidências científicas nessa área. Então, realmente é algo que pode ser questionado. E trocando com ele,
eu falei, qual é o caminho? Ele falou, o caminho é ir para o mestrado, depois para o doutorado. E eu parti para o mestrado, falei, bom, eu tenho dificuldade de escrever, meu TCC no psicodrama eu já sofri, mas eu escolhi esse desafio, né, e entrei no mestrado. O mestrado, quando tive muita dificuldade de entrar, foram quatro universidades, a FACEF acabou me aceitando o meu projeto, mas com muitas dificuldades também, mesmo na FACEF, por ser uma proposta bastante inovadora. E eu escolhi ainda estar com o público, né, o grupo mais cético. Minha filha havia entrado na faculdade de medicina e quando eu me deparei com os questionamentos na faculdade, falei, os mais céticos são da medicina. Então, eu desenvolvi o meu mestrado, né, minha dissertação, com discentes da medicina. Também não sabia que eu estava criando da mesma forma que quando eu criei a comitiva Canastra, né? A minha, o trabalho todo foi voltado ao primeiro semestre, às discentes do primeiro semestre, porque foi um índice que eu identifiquei dentro de duas faculdades de medicina que nós temos aqui em Franca, que os alunos no primeiro semestre entravam em processo de depressão, desistiam, inclusive teve casos naquele semestre até de suicídio, né? E, e quando eu fui fazer as intervenções com os cavalos, né, foi identificado que o maior impacto era o PBL, que é Problem Based Learning, né, que é uma metodologia utilizada não só na medicina, como na engenharia, e que acaba gerando um ambiente de muita competitividade, fora outras questões, distanciamento do núcleo familiar, principalmente porque, por ser uma proposta nova, os professores não tinham sido formados, né, eles não se formaram com essa metodologia do PBL. Então, eles mesmos, por forma inadequada, às vezes estimulam um espírito de competição. Então, isso traz um desgaste, né, emocional enorme nos discentes, né? Isso tudo nós fomos identificados no nosso, através das intervenções com cavalos. É, e depois nós fizemos um trabalho, voltamos aos discentes 6 meses depois, para ver como que foi a reação, né? Porque nós fizemos duas entrevistas. Eu fiz uma logo após o compartilhar, e depois eu fiz uma 6 meses depois. E aí foi uma surpresa muito positiva e muito agradável, né? Que os discentes entraram num processo muito saudável dentro da universidade, na sua formação, nos seus ambientes, ambiente familiar, social, melhoraram notas, voltaram a atividades físicas. Tinha uma das discentes que em 3 meses ela tinha engordado 16 quilos, ela voltou ao peso normal. Então, e isso tudo a gente considerou na dissertação, né? Ah, dentro do mestrado foi quando eu, das experiências e dos estudos, né, fui migrando do comportamental, do sistêmico e fui para a estrutura do psicodrama. Inclusive, na banca tinha um doutor espetacular, doutor Aloysio, da Universidade de Uberlândia. Ele, na primeira banca, ele me sugeriu bastante pontuações em relação ao psicodrama. Foi quando me deu uma segurança e eu estruturar a intervenção terapêutica com cavalos dentro da estrutura da técnica, né, do psicodrama. Uma das coisas que é muito importante que apareceu nessa dissertação, que foi onde deu uma repercussão internacional também, é o despertar no autoconhecimento, mesmo pessoas que eram voluntárias, né, os discentes, e uma espiritualidade. E concomitante, sem eu ter essa informação, bem que a Associação Brasileira de Educação Médica estava num processo de qualificar cientificamente a espiritualidade. E ela qualificou eles conseguiram qualificar a espiritualidade como a conexão com a natureza, com os animais, consigo mesmo e com o seu divino.
E a hora que eu mandei o meu trabalho, né, o artigo para o mestrado, justamente para a revista da ABEM, que é o artigo de intervenções terapêuticas com cavalos, uma ferramenta para o bem-estar dos estudantes. Sem expectativa alguma, porque é uma revista extremamente conceituada, bastante rígida nas aprovações dos seus trabalhos, dos artigos, e quando eu recebi a aprovação, eu fiquei bastante contente. Inclusive, tinha um dos médicos que estava na banca, era psicodramatista, ele fez um parecer que, reforçando, né, toda a estrutura do psicodrama dentro da intervenção terapêutica que havia estruturado, né? E quando aconteceu isso, o pessoal me convidou para participar de um grupo que eu faço parte, que é um grupo de espiritualidade da ABEM, que eles têm a intenção de implantar como disciplina a espiritualidade na formação em medicina. Existe até o interesse de nós incluirmos o psicodrama com cavalos dentro da formação em medicina, para os discentes, né? Eu propus, inclusive, fazer um trabalho com os docentes, porque é necessário que eles também tenham o mesmo nível de consciência para multiplicar a importância do autoconhecimento e criar médicos mais humanizados e mais presentes nos seus atendimentos, né? E quando esse processo da ABEM, eu fui convidado, eu mandei o trabalho para uma conferência que aconteceu no Uruguai, que é a Conferência Internacional de PBL, que é onde tem um encontro de todos todo o corpo docente de quem desenvolve a metodologia PBL, e eu fui aprovado para apresentar esse trabalho, para mostrar, a partir dessa apresentação, que eles perceberam a importância de fazer um trabalho com um corpo docente, com essa ótica da espiritualidade, e não só lidar com as consequências dos discentes, né? A partir dessa apresentação, esse convite da espiritualidade, vendo todo esse movimento, foi daí que surgiu a escola, para formar profissionais para o psicodrama com cavalos, né? Então, hoje nós já estamos no final do ano, nós vamos montar a quarta turma, e justamente para preparar profissionais para que, caso esse movimento reforce, né, ou seja oficializado, esse seja o caminho, a gente tenha profissionais no Brasil para atuar como docente no psicodrama com cavalos. E foi dessa forma que a gente foi construindo a metodologia, né? E nós criamos uma das dificuldades nossas para definir o cavalo dentro do psicodrama, né? Todo olhar moreniano juntamente com os cavalos. Em alguns estudos eu cheguei a compreender que era possível o cavalo ser ego auxiliar, mas não é possível, né? Ou um objeto intermediário, que é uma técnica utilizada no psicodrama. Até que um momento nós chegamos e falamos assim, não, o cavalo é um sexto elemento. O psicodrama, nós temos cinco elementos, que é o diretor, o ego auxiliar, o protagonista, a plateia e o palco, né? Então, foi daí que surgiu o conceito do sexto elemento, que é o livro Psicodrama com Cavalos, o sexto elemento, onde dentro do psicodrama nós trazemos bastante depoimentos, bastante estudos de casos, né? De pessoas que se transformaram, que se curaram com o atendimento psicodrama com cavalos. Uma forma de definir o método que integra a técnica psicodramática à interação com cavalos para promover autoconhecimento e cura relacional. É importante, uma dos questionamentos que a gente recebe é para quem que é, né? São pessoas especiais, são pessoas, reabilitações. O cavalo está muito voltado a essa força que ele tem para um processo de reabilitação. E não necessariamente.
O psicodrama com cavalos é uma intervenção terapêutica, é um ato cirúrgico. É diferente de eu fazer um processo terapêutico com o meu psicólogo, meu psiquiatra, que é um processo que eu vou lá toda semana ou a cada 15 dias. A intervenção é um ato cirúrgico, onde a pessoa consegue, em 1 hora e meia, através da conexão com os cavalos, identificar um trauma e rematrizar aquele trauma, criar uma resposta nova para aquela situação, né? Ah, os fundamentos, né? Os cavalos, cura psicossocial, porque os cavalos, né? A ciência por trás da conexão, né? A tele é uma terminologia muito utilizada no psicodrama, capacidade télica, né? É uma proposta do nosso próximo livro, falar capacidade télica do cavalo. O cavalo, ele consegue conectar com a pessoa e trazer emoções, trazer sentimentos. Isso hoje nós já temos várias literaturas, vários estudos que comprovam essa conexão e essa capacidade télica, né, e trazer através de uma comunicação não verbal, né? E casos documentados com grupo pós-traumas também nós temos já vários estudos. Dentro do psicodrama com cavalos, uma diferença entre algumas técnicas que estão sendo utilizadas, nós partimos sempre do protagonista, né? Então, quando nós entramos no palco arena, né, é um dos elementos do psicodrama é o palco. E nós utilizamos o palco com os cavalos de palco arena. Eu fui lá naquele congresso em 2010, eu fiquei sabendo que a única pessoa que tinha criado um palco diferente do tradicional foi na comitiva canastra. O palco foi a Serra da Canastra. Então, no palco Serra da Canastra, aonde aconteceu a vivência dramática que é a comitiva, foi uma inovação que nós saímos do palco tradicional. Apesar que o palco pode ser delimitado uma área com uma corda e aqui é o palco, onde tudo pode acontecer, para estimular tanto a espontaneidade e a criatividade. E no caso do psicodrama com cavalos, nós chamamos de palco arena. Quando nós entramos com o protagonista, que é a pessoa que está sendo atendida, que é a terminologia que a gente utiliza, ela entra no palco arena automaticamente com um estado de presença, os cavalos se conectam e começam a trazer emoções, né, sentimentos, e através de movimentos dos cavalos. Nós partimos sempre o diretor, a estrutura do terapeuta, nós chamamos de unidade funcional, que é um diretor e um ego auxiliar. Existe um atendimento individual, que nós chamamos de, o termo utilizado, que é o psicodrama bipessoal, que é o diretor e o protagonista. Mas o padrão tradicional é o diretor e um ego auxiliar. A partir que nós entramos no palco arena e essa conexão, nós conduzimos um processo investigatório através com o protagonista. Então, num movimento, essa é uma cena de baixo, né, que a pessoa trouxe ela não entendia o porquê, uma questão aparentemente simples, né? Eu já estou com 19 cães em casa e eu não consigo ver um animal na rua e eu só vou adotando esses animais, né? E meu marido sou eu ou os cachorros, né? E, e nesse processo, né, tá protegida a imagem dela ao entrar no palco arena, os animais todos deitados, né? E aí, no processo investigatório que o diretor entra, a partir do protagonista, ela trouxe uma questão de abortos, né? E então existia todo um movimento de um sentimento de culpa que ela voltou nas situações, nós fizemos toda uma vivência, um movimento com ela, né, por isso que nós chamamos, por isso que é chamado psicodrama, né? Criamos a cena e o grande a minha paixão pelo psicodrama do cavalo, porque as cenas são criadas pelos cavalos de forma espontânea e natural. Eu acho muito bonito, eu adoro psicodrama com pessoas, né? Não estou desqualificando, muito pelo contrário, porque eu sou apaixonado pelo psicodrama.
Mas uma coisa é você criar uma cena com pessoas a partir do protagonista. E uma outra do psicodrama com cavalos, a cena vai sendo criada, construída a partir do protagonista, mas com os cavalos de uma forma espontânea, e autônoma. Não tem domínio da forma que o psicodrama com cavalos é colocado em prática. Não tem cabresto, não tem, dá para perceber aí que eles ficam totalmente soltos, né? Aí a questão da capacidade técnica dos cavalos. Com o psicodrama com cavalos é possível trabalhar com grupos, é possível trabalhar no meio corporativo, atendimento individual. Então não tem o protagonista ou o grupo não precisa ter uma característica. A partir do momento que existe algo a ser decidido ou algo a ser resolvido, o psicodrama é uma grande ferramenta e o psicodrama com cavalos ainda mais, porque ele traz situações ocultas, né? Eu lembro, não é o caso dessa imagem do grupo, mas eu atendi um- uma sociedade, né, uma empresa, os três sócios de uma empresa, e a partir do momento que nós entramos os três sócios no palco Arena, foi muito interessante porque eles se distanciaram e eu fui individualmente em cada um identificou um cavalo sendo ele e sendo os outros sócios. E pelo incrível que pareça, todos tiveram a mesma identificação, né? E os cavalos começaram a agir o mais agressivo, o mais pacato, né? Os cavalos começaram a se comportar da mesma forma que eles iam no processo investigatório que a direção, que a unidade funcional estava fazendo, eles foram atuando, funcionando da mesma forma, né? Eu tinha preparado aqui uma experiência, né? Mas eu não sei se é possível, professor. Deixa eu ver aqui. Pois não, professor, fica à vontade. Estamos aqui. Olha só, temos mais pessoas. O psicodrama ele é muito de perceber as pessoas, de sentir, de se conectar, né? E os cavalos nos ajudam muito nisso. Ah, É impressionante quando nós entramos com os cavalos num palco arena e, e iniciamos um aquecimento para fazer uma vivência, uma experiência do psicodrama com cavalos, um atendimento. Ah, Como eles mudam totalmente, né? Então, é comum nós entrarmos numa vivência onde a pessoa, ao entrar no palco arena, o protagonista, ao se conectar com os cavalos, o cavalo começa a chorar, né? Então isso é comum dentro já aconteceu, inclusive, nas aulas nossas da formação, e é algo extremamente emocionante, né? Porque aí você vai ao protagonista fazendo o processo investigatório e ele traz uma dor imensurável, né? E e aí, aqui nós não sei em quantos nós temos, mas se vocês se sentirem à vontade, nós poderíamos abrir as câmeras, né, e fazer uma imagem mental, né, ah, e uma experiência como se estivéssemos no palco Arena, né? Se vocês concordarem, nós podemos fazer, né? Com certeza. Quem tiver à Olá, vontade, Adriano, as abriu câmeras. a tela. Maiara, não sei se eu te conheço. Dani. Isilda, olha só, tem gente até no carro para estar presente. Ana, ok. Juliana, é um privilégio, né? Ver tanta gente que eu conheço aqui.
Ó, eu vou convidar vocês para vocês fazer uma imagem mental como se vocês estivessem entrando num palco arena. Imagina você caminhando, é você com você mesmo. Você caminhando em direção ao palco arena, bem lentamente, e você olha ainda a uma distância de uns 10 metros do palco arena e vê os cavalos aguardando você. Você é acompanhada pela unidade funcional, diretor e um ego auxiliar, e você vai caminhando lentamente em direção. Você chega até o palco arena, tem uma porteira. Os cavalos estão extremamente conectados com você, você com eles. Você abre a porteira, entra junto com a unidade funcional. É um palco arena cercado por madeiras, o piso de areia. Você entra descalço, já sente o toque da areia, caminha até os cavalos, percebe o cheiro dos cavalos, da natureza, a brisa no rosto. Perceba quantos cavalos tem nesse palco arena. Olha para eles e vê qual o movimento que eles estão. O que que eles estão fazendo? Qual é o seu movimento e qual que é o movimento deles para com você? Pode ser que ele esteja se aproximando, encostando, distanciando. Não tem certo ou errado. Tem o seu movimento e o movimento deles neste exato momento. Percebe o que através dele você se vê. O que que esse cavalo ou esses cavalos mostraram para você? Mostram e mostraram. Perceba a sua emoção, o seu sentimento, qual memória veio nessa conexão, através dessa conexão. Esse é um momento que o cavalo, através do cavalo, você pode perceber o que você precisa olhar neste momento. Agradece os cavalos ou o cavalo e podemos lentamente sair do palco arena. Saímos do palco arena e podemos compartilhar, abrindo os olhos quando se sentir à vontade. Pedir para vocês falarem, como o nosso tempo é restrito, mas pelo menos uma palavra. Como foi essa experiência que nós chamamos de realidade suplementar dentro do psicodrama com conexão com os cavalos? Vou falar. Acolhedora.
Acolhedora. Me senti acolhida. Espelhamento. Espelhamento. Para mim foi confirmação. Para mim foi conexão. Para mim foi revelação. Foi o quê? Revelação. Revelação. Isso. Para mim foi conexão também. Para mim foi completude. Eu coloquei no chat, mas para mim é pertencimento. Para mim também foi pertencimento. Para mim também foi pertencimento. Para mim foi acolhimento. Para mim também foi acolhimento. Alguém mais? Pra- Ok. Achei que ele ia falar. É, Dentro do psicodrama, tem uma técnica que chama realidade suplementar. Todos aqui têm experiência com cavalos, né? Não tem? Todos têm vivências. Então, é lógico que não é o mesmo, não é a mesma intensidade dentro de um palco-arena com os cavalos. Mas eu quis só trazer esse movimento, porque quando nós entramos com o protagonista dentro do palco arena, não existe certo ou errado. E a cena, né, vai sendo construída através do protagonista e com os cavalos, com uma realidade suplementar. A realidade suplementar você traz algo que é possível, né? E a partir da construção da cena é identificado a origem do trauma, a origem da dor, e nós, através da unidade funcional, diretor e ego auxiliar, constrói uma nova cena, uma resposta nova, junto com os cavalos, né? Então, de uma forma bem simplória, né, ou melhor, simples, o psicodrama com cavalos é dessa forma. Se a gente faz um aquecimento, faz ação dramática através dessa conexão e o movimento dos cavalos, e depois nós finalizamos com compartilhar. Aqui, no caso, no grupo, nós compartilhamos uma palavra. É possível compartilhar com a palavra quando nós estamos com o grupo? Sim. E é possível até ver uma sociometria que existiu aqui, né? Nós tivemos duas pertencimentos, nós tivemos três acolhimentos, né? Então, além de tudo, através de uma simples palavra, a gente identifica até a sociometria, quem está ligado com quem. Poderíamos estender, né? Estou fazendo de uma forma bem simples, mas para compreender um pouco mais do psicodrama, quem não tem essa clareza, né? Aqui é os próximos passos, né? Eu foi aprovado o lançamento do livro no Congresso Internacional Ibero-Americano, desculpa, de Psicodrama, que vai acontecer em outubro em Tarragona, em 16 a 19 de outubro, e também nós vamos ter mais uma edição da Comitiva Canastra no Caminho de Santiago, em outubro também. Eu estarei em Atibaia agora, nos dias 2 e 3 de agosto, fazendo os atendimentos, com as anfitriãs, a Carol e Zilda, que estão presentes aqui,
Lá nós teremos atendimentos em grupos, porém com movimentos individualizados. Todos vivenciarão, né, experienciarão o psicodrama com cavalos. Eu coloquei aqui quem quiser adquirir o livro, né, o Psicodrama com Cavalos, o Sexto Elemento, através da palestra aqui eu tenho um bônus de 30%, e informar que nós temos uma formação que vamos iniciar mais uma turma no mês de novembro, né? Algo que eu falo, leva essa prática para a sua vida, né? E para finalizar, os cavalos nos ensinam que para curar, precisamos apenas de presença, que é algo muito importante que Moreno nos ensinou bastante, estado de presença, eu estar aqui agora, um espaço seguro para reconectar e uma entrega para se permitir ver através dos cavalos. Aqui é meus dados, mas depois. Opa. Muito bom, professor. Professora Roberta. Muito obrigada, excelente. Nossa, é um conhecimento bastante interessante. Eu quero fazer perguntas. Dentro de toda a minha ignorância, qual que é a diferença do psicodrama para constelação com cavalos? Tá. Essa é uma questão que acho que a gente mais escuta. Por N fatores, né? É, o Moreno foi o precursor de trabalhos sistêmicos, fenomenológicos em grupos, né? Tem um pouco mais de 100 anos, se não me engano, 104 anos. O Bert Hellinger, ele veio, tem um pouco mais de 50 anos. Ele sintetizou várias metodologias e a estrutura das constelações vem do psicodrama. Uma das metodologias que ele utiliza é o psicodrama. Então, todo o jogo cênico, toda a questão das representações que é utilizada nas constelações, ela vem o Bert utilizou do psicodrama. Tanto é que na formação em constelação, eu também sou constelador, formação de constelador, tem um módulo que fala de psicodrama, né? Então, por isso a semelhança e as pessoas confundem, e às vezes é até difícil de explicar o psicodrama com cavalos, apesar que até as constelações, tudo que é com cavalos, eu falo que quanto mais explica, mais confuso fica. Parece que você não quer esclarecer, né? Então, a semelhança está nessa questão do jogo cênico que vem da estrutura toda do psicodrama. A diferença que eu vejo do meu olhar, né? As constelações, ela trabalha a partir do representante e do diretor, que no caso seria constelador. O termo utilizado nas constelações é o constelador. Então, quando ele vê um movimento, ele faz a interpretação do movimento é, em função da questão que o cliente traz, né? Tem algumas terminologias diferentes, mas são a mesma coisa. Onde nas constelações é cliente, no psicodrama é protagonista. No psicodrama é unidade funcional, diretor e ego, nas constelações é o constelador. Mas basicamente o constelador ele traz informações a partir dos representantes e a partir dele um pouco também do constelado ou do cliente, né? Então, isso é uma característica diferente. O psicodrama trabalha exclusivamente a partir do protagonista, né? Uma proposta intrapsíquica, né? É sistêmica também, mas ela é intrapsíquica. Então, eu posso estar dentro de um palco arena e o cavalo faz um movimento que, para mim, eu entendo que seja um ciclo fechando. E o protagonista pode olhar para aquilo e falar: o que está acontecendo aqui é que eu estou criando uma alternativa para a minha vida, algo ok. Não?
Porque eu acredito que a conexão do protagonista com os cavalos, ele vai trazer a informação, o cavalo vai trazer, através da comunicação não verbal, algo que está intrapsíquico, que é intrapsíquico do protagonista, né? Isso são o mais que salta aos olhos, né? O psicodrama investe muito no processo, tanto no processo investigatório e principalmente no compartilhar. Então, quando se finaliza uma vivência, o diretor ele investe muito no compartilhar de como foi, o que sentiu, né? E depois, caso seja necessário, um processamento. Nas constelações, existe algumas diferenças, frentes, né? Acabou a vivência, olha, encerrou aqui, deixa o cliente naquele fluxo de energia para ele processar e chegar a um entendimento. É aí que, dependendo do cliente, corre-se alguns riscos, né? Porque se não tiver um discernimento, uma clareza. Eu vejo que os dois têm uma força muito grande, são trabalhos, eu gosto, acredito, né? Mas eu me identifiquei mais quando nesse processo meu passei pelas constelações e até porque o psicodrama tem um repertório científico já comprovado. Então, isso me dá mais segurança para estar no papel de diretor de uma unidade funcional do psicodrama com cavalos. Não sei se eu te respondi, tá? Mas, né? Com certeza. Eu tenho mais uma Legal. pergunta. Quero fazer mais uma pergunta. Aí depois eu Ok. deixo. Aí eu deixo o pessoal falar. Existe algum critério de seleção para os cavalos? Critério para? De seleção para os cavalos participarem? Ah, ótima pergunta. Não, não existe critério de seleção. Graças a Deus, o que os ecoterapeutas sofrem. No processo da escola, nossa, os alunos, para o processo de capacitação, a gente faz temporadas nas regiões, né? Um mês atrás eu estava em Divinópolis, o Adriano está aqui. É, já fui algumas vezes para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, enfim, né? As pessoas ficam muito surpresas, principalmente quando não é o aluno, porque os alunos já estão acostumados, já, mas quando está no processo de formação. Eu chego e coisa de 15 minutos, eu tenho um ritual, eu vou, me conecto com eles e peço permissão. E se eu não sentir a permissão dos cavalos, é papo de doido, mas eu funciono assim. Então eu vou, me conecto com os cavalos, reverencio a eles, né? E peço permissão. Já aconteceu de eu não ter permissão de um ou dois cavalos. Aí eu peço para trocar, tá? Isso é uma questão. E outra, que às vezes eu percebo aí, a partir de mim, não a partir deles, eu percebo que um cavalo, naquele momento, ele pode ser maravilhoso, mas é igual a nós, sabe, de acordar mau humor. Se um cavalo está um movimento que não é de uma comunicação não verbal, mas sim que ele não está bem, eu também, mas é ali no momento, na hora de montar o palco arena, eu peço para retirar. E, por último, eu não gosto de trabalhar com o cavalo inteiro, porque o cavalo inteiro fica difícil de fazer a leitura, né? Uma das coisas que nós trabalhamos muito dentro do psicodrama é de não interpretar, e sim fazer a leitura. São coisas bem distintas. Então, o cavalo inteiro, se uma égua entra no cio, alguma coisa, por mais dócil que ele seja, confunde tanto o protagonista como a unidade funcional. Mas não tem, pode ser, eu tenho cavalo tatu com cobra, eu tenho cavalo registrado, então não tem essa, é bem flexível para nós. Legal, muito obrigada. Agora eu deixo o pessoal fazer pergunta. Alguém gostaria de fazer pergunta? Acho que a Giane tinha aberto o microfone, não É, sei se eu. e Adriano, aproveitar a pergunta que a colega fez aí. Para o curso de formação em psicodrama, existe um critério de seleção de alunos?
quais são as pessoas que podem participar, devem participar, ou assim, na formação, o que a pessoa pode encontrar? Ela vai ser um terapeuta com cavalos? Como é que funciona a formação nesse sentido? Essa pergunta também é muito comum, né, as pessoas perguntarem quem é o perfil, né? São pessoas, o que eu hoje no processo de seleção, que nós temos um processo de seleção para formação, são pessoas que têm uma capacidade de conectar com os cavalos, gostam de estar com os cavalos, sente chamado para estar a serviço da cura, né? Não por questões exclusivamente porque está bonito trabalhar com cavalos ou porque está na moda, alguma coisa desse tipo. Então, o primeiro critério que nós utilizamos na entrevista para participar da formação é isso: entender a história da pessoa com os cavalos, por que ele se sente chamado e se está disponível estar a serviço da cura com os cavalos, né? Então, essa é uma questão que eu olho com bastante, nós olhamos com bastante cuidado. E também, não necessariamente a pessoa queira estar como terapeuta, mas é um processo de autoconhecimento também muito profundo. Então, às vezes um aluno, uma pessoa vem nos procurar e fala, eu quero vivenciar, porque dentro da formação é um processo, ele é vivencial e nós acreditamos que o terapeuta só consegue levar o outro aonde ele já foi. Então, esse também é um critério que bastante adequado para a formação. Alguém mais? Se você quiser falar um pouco sobre a escola e sobre o curso em si, e tudo mais, eu achei interessante também. Já estou Ok. interessada. Ai, pronto. Tá ok? Com Eu já estou licença, interessada. Tipo, não era para eu estar Que prevendo, bom. não estava previsto isso, mas eu já estou interessada, queria saber mais. é, Ed, com licença, antes de Sim. você responder a pergunta da Rô, Ah, é, talvez você tenha esclarecido durante a sua fala, mas ficou essa dúvida para mim. Por que os cavalos? Por que não outros animais? O que tem ali de diferente? é, olha, tem um teórico que fala que são três espécies que têm a capacidade de conectar com o ser humano da forma que os cavalos conectam, são os cavalos, os golfinhos e os elefantes, né? Os golfinhos eu tentei fazer uma experiência com eles, mas eu precisei abortar porque chegaram os tubarões, né? Então eu ainda não sei se, mas eu já senti a força dos golfinhos. E os elefantes eu gostaria também tenho a expectativa de ir o ano que vem descobrir um lugar onde os elefantes não são adestrados, porque os elefantes sofrem muito com o processo de adestramento. Mas os cavalos, eu vou falar da minha experiência, tá, Giane? Eu não, eu tive uma experiência na lida com os cavalos na fazenda. Eu brinco contando essa história que uma vez eu estava apartando um gado, eu estava montado, que é a roxinha, que inclusive ela é uma dos animais que estão aqui hoje no nosso centro de formação. E estava eu e o Sr. João apartando o gado e de repente lá na Serra da Canastra eles sentem um orgulho de falar eu sou o peão. Eles falam com muito orgulho. E ele apartando, eu consegui apartar o gado, eu gritei, Sr. João, eu virei peão, né? E ele deu uma risada, é um canastreiro, semi-analfabeto, mas porém com uma sabedoria imensa, e falou assim: Sr. Ed, ele me chamava assim, Sr. Ed, solta a rédea. Eu soltei a rédea e falou: só pensa no que você tem que fazer. E a roxinha foi apartando o gado, fazendo o serviço. Eu vi que eu estava mais atrapalhando do que ajudando, e me sentindo um verdadeiro peão. Foi nesse momento e naquele compartilhar com uma comitiva que eu percebi a força de conexão dos cavalos. Agora, depois disso, eu fui aprofundando os estudos, né? Os cavalos têm uma relação com o ser humano muito além do que a gente
que eu tinha noção, né? Eu brinco, né? Eu criei o psicodrama, brinco não, eu criei o psicodrama em 2003, 2005 que foi a estrutura dentro do psicodrama. Isso para a ciência não tem, é muito novo, né? Tá engateando. É, mas os cavalos têm, por exemplo, você toca nele, você vê a temperatura, é a mesma temperatura. Já tem estudos falando que é a mesma temperatura interna do nosso organismo. Aquele ranger dos dentes dele tem uma semelhança enorme com o barulho do líquido uterino, né? Então, pô, nós temos uma vivência aqui onde a gente dorme com os cavalos, passa a noite com os cavalos. Então, tem a facilidade que ele tem de conectar a conexão com o coração, que já tem estudos também, né? A capacidade, a frequência, que nosso coração entra na mesma frequência. Mas isso tudo, Giane, eu fiquei tendo, eu tive a informação ou ciência depois dos meus estudos, não foi antes da minha escolha. Então, a minha escolha ela foi muito espontânea e em função das vivências que eu tive com eles. Mas a- eu lembro, a minha mãe fala que quando eu era criança eu não brincava com carrinho, eu brincava com Forte Apache. Então, e não tinha oportunidade alguma de estar com eles, né? Então, eu tenho uma conexão muito forte, eu pessoalmente, e dentro dessas experiências que eu fui tendo cada vez mais com os cavalos. Obrigada. Agora, outra pergunta que a Rô fez, né? Qual Rô? Eu perdi. Você falar mais sobre a formação, onde que é. Sim, sim, sim. Ótimo, obrigado. A formação, são duas formações concomitantes. É uma que é o psicodrama, que é o participante recebe um certificado com a chancela da FEBRAP, e uma outra que é o psicodrama com cavalos. Então, nós criamos essa formação, as duas concomitantes e juntas. Nós estruturamos ela 80% online, então nós temos encontros semanais à noite de 1h30, via Zoom, e 8 imersões durante 24 meses. São 24 meses essa formação. São aproximadamente 700 horas, além das vivências que o aluno tem que organizar, né? Para ele estar habilitado como terapeuta para fazer o atendimento, né? As imersões são 3 dias, a parte presencial, que é sexta, sábado, domingo, são 8 durante 24 meses. Ou seja, cada 3 meses nós fazemos um encontro com os alunos aqui na estância, que é o centro de formação nosso, onde nós vamos, o aluno sai formado e com sabendo a parte teórica, prática e vivencial das técnicas do psicodrama, dos tipos de psicodrama que nós temos, né? Como psicodrama com cavalo, nós temos outros psicodramas, o teatro espontâneo, ah, o psicodrama transgeracional. Então, o aluno tem acesso a todas essas informações na teoria e na prática. Perfeito, muito obrigada. Inclusive, nós estamos aqui em peso, né? Eu chamei eles, viu, Rô? Eu estava assim, ó, falei, olha, eu preciso, né? A força grupal é uma eu tive 3 aprendizados no psicodrama. A força grupal, ó, a Beth, a Mariana, o Adriano, a Isilda, a Dani, a Vera, a Carol, a Isilda. Acho que faltou alguém, não. A Marília tá ali, mas tá como Adriana, né? E a Marília, né? São todos. Ah, eu estava do lado. São todos. Quando eu falei para a palestra, pô, para mim isso daqui é um desafio, né? Fala para eu criar uma vivência, fala para eu criar uma metodologia, fala para eu fazer uma palestra. Isso para mim é um desafio. Eu compartilhando com eles, eles carinhosamente vieram para me dar o apoio. Inclusive, tem uma amiga que também, a Ana Sátiro, que está ali e também dando suporte, né? Eu acredito muito nessa questão da força grupal. É uma das coisas que eu gosto também de estar como terapeuta na unidade funcional, quem trabalha com egos auxiliares. Então, assim, eu agradeço a presença de todo mundo.
né, o convite, né, e fico à disposição, né, o meu Instagram, meu WhatsApp, e para tirar dúvidas. Sei que é um processo que eu estou só, a gente está engateando, cientificamente tem uma caminhada. Eu falo também nas aulas que possivelmente a gente não veja os resultados dessa proposta, né? É algo que está iniciando, tem várias iniciativas que eu gosto, acredito, mas o que eu entendo como missão é estar nessa direção, né? Então, A mais gente uma vez, obrigado, Rob. A gente agradece muito e eu queria estender o convite para o pessoal, para os seus alunos, quem quiser participar desse grupo de estudos que vocês estão, que chama Projeto Alma. Então, esse grupo nasceu no começo do ano. A gente aqui estuda inter-relações entre humanos e animais, espiritualidade e tudo mais. Então, a gente se reúne mais ou menos a cada 20 dias, 15 dias, às vezes uma vez por mês, aqui pelo Zoom. E o projeto Alma é um projeto de ação social aqui em Araraquara, em que a gente tem o viés da PET terapia, que já está rodando, e a ecoterapia, ou terapia assistida por cavalos aí, que deve começar no ano que vem. A gente ainda está embrionando, preparando os animais, preparando o cenário, o ambiente. Então, depois eu mando o link desse grupo, Projeto Alma, o grupo de estudos, para o professor, e aí ele compartilha com vocês, caso vocês queiram entrar, sintam-se à vontade, serão muito bem-vindos, viu? Muito obrigada pela presença de todos vocês, a gente fica muito feliz, e obrigada, professor, pelo compartilhamento dessas informações. Foi muito importante para nós. E esse grupo aqui é um grupo em que a gente se voluntaria para falar sobre o que der na cabeça, tá? Então, vocês também entrando no grupo e quiser fazer uma palestra sobre qualquer assunto que vocês receberem chamado, é só chegar e falar, tá? Que a gente abre a voz para vocês aí, tá bom? Legal. Eu coloco à disposição, Rod, a gente se juntar o grupo, a gente fazer uma vivência aqui na instância, né? Oba, Para olha que vocês legal. conhecerem na prática o que a gente está Beleza. Eu quero ir sim. construindo, né? Podemos Opa. marcar um final de semana e fazer isso. Acho que vale a pena, porque nada chega nenhuma palavra, nenhum discurso chega aos pés da experiência de estar no palco Arena com eles. Tenho certeza. Nossa, muito obrigada pelo convite. Com certeza. Vamos combinar. Vera quer falar alguma coisa? Está fechado o microfone. Ué, Agora está aberto. gente. Oi, vocês estão me ouvindo aí? Estamos ouvindo, Robinho. Pode falar. Eu fiquei muito feliz aí com a colocação do professor, agradeço de coração, porque aqui a gente faz um trabalho de equitação, mas equitação para a vida. Então, antes da pessoa montar, eu faço essa vivência com escovação, como se fosse uma ecoterapia, vamos dizer assim. E nessa vivência, justamente o que o professor falou, tem dia que o cavalo ele não está bem. Ele não aceita aquilo, você tem que respeitar e deixar isso para outra oportunidade. E você vê o seguinte, como as pessoas precisam desse trabalho e o nosso papel realmente, a gente não vai direcionar, né? O cavalo vai mostrar a pessoa o que ela tem de problema e ela vai passar aquilo, ela vai interiorizar aquele problema dela e vai botar aquilo tudo para fora e achar uma solução. O que a gente tem que fazer é observar, tentar levar pelo melhor caminho. Essa vivência que o professor está falando é espetacular, é fantástica, porque você vê você naquele animal. O animal passa a ser você naquele momento. Então é muito legal, é uma troca assim fantástica. E a gente passa isso aqui todos os dias, porque cada dia vem pessoas diferentes, né? Não importa a idade, não importa o convívio social ou o poder monetário, todas as pessoas estão realmente muito carentes
dessa energia, dessa conexão do cavalo. Então, esse trabalho, professor, parabéns. O trabalho dessa psicodrama, as pessoas estão realmente necessitando disso o mais urgente possível. Então, nós vamos fazer isso no tempo de Deus, né? Nunca é no nosso tempo. Agradeço Sim. estar participando da reunião, me coloco também à disposição e, se eu puder, estarei na vivência aí com vocês. Um abraço a todos. Outro, obrigado. Você é o privilegiado, né? Que você fica com eles. A melhor parte fica com você. E essa questão lá na canastra tem muito assim, não sobe num cavalo com medo que ele te derruba. 24 horas por dia, isso é ótimo. Eu custei para entender por que que o cavalo, que é tão bom, derruba uma pessoa que sobe com ele com medo, né? E aí, dentro desse processo do psicodrama, como ele é o espelho, ficou claro para mim, porque se ele sente o que a gente sente, quando a gente sobe com medo, ele fica com medo. Então, ele te derruba porque ele está com medo que é seu, né? Então, exatamente, é um Justamente. espelho. Impressionante. Muito bom. Muito bom. Impressionante que ele passa a ser aquela pessoa, né? Do jeito que você chega no cavalo, ele mostra para você quem é aquela pessoa, porque você já está acostumado com o comportamento do cavalo. E ele muda completamente, ele deixa de ser ele, passa a ser a pessoa que está se conectando nele. Perfeito. Mais alguém, pessoal, quer fazer pergunta? Comentários? Não? Então, boa noite a todos. Muito obrigada, gente. Um beijo grande para vocês e os temas estão abertos. Se alguém quiser se voluntariar para a próxima palestra, colocar algum assunto, por favor, me chama no inbox ali para a gente combinar a data e tudo mais, tá bom? Obrigada pelo Deixa eu te convite. fazer uma pergunta só. Esse grupo de estudos tem data fixa? Não, geralmente a data é quando o palestrante pode falar. Tá. A gente preferencialmente fazia de terça às 7 da noite. A única coisa que é fixo é 7 da noite, porque depois das 8 eu, por exemplo, viro abóbora e eu não sirvo para mais. O espaço é tão grande que eu não sou capaz, mas Sei bem o que é isso. então, assim, o horário, a única coisa que é fixa é os 7 da noite. E aí a gente vê a data que o palestrante pode falar, sabe? Legal, obrigada. Obrigada. E aí eu sempre coloco lá no grupo, a hora que aparece um voluntário, aí eu coloco lá, vamos ter palestra de tal coisa. A galera tá tímida aí para falar alguma coisa, né? A galera tá tímida. Eu não vou pegar palestra para fazer a próxima. E tem E você vai adicionar todo mundo nesse grupo? Como que vai funcionar? Eu vou mandar o link de convite para o professor. E aí ele compartilha com vocês, e vocês clicam e já entram automaticamente no grupo, tá? E aí eu vou mandar para o professor, acho que eu mandei para o professor o link do YouTube, onde ficam gravadas as palestras, caso vocês queiram ver quais foram os temas antigos, se tiver alguma que interessa vocês assistirem. Bom, Tá legal. Legal, obrigada. Boa noite. beijo, Obrigada, gente. gente. Boa noite. Boa Obrigada, noite. professor. Boa noite, pessoal.